Meu nome é Edvan Costa dos Santos, eu estou cursando Engenharia Mecânica pela Universidade Unisa. Hoje estou no 11º módulo e neste módulo temos uma disciplina que é chamado Projeto Integrador. E esse projeto ele tem como objetivo o desenvolvimento de um carrinho modular para transporte de cargas em pequenos ambientes industriais e comerciais, certo? E eu trouxe um problema norteador baseado no tema, que é a seguinte maneira: de que maneira o carrinho multifuncional pode otimizar o trabalho, reduzindo esforço e aumentando a eficiência, certo? Então, assim, o meu projeto atende à necessidade de otimizar o transporte interno de cargas, reduzindo os riscos econômicos e aumentando a durabilidade do equipamento. Ele possibilita adaptações a diferentes cenários operacionais, ampliando a versatilidade do carrinho e, além disso, contribui para a integração dos conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia Mecânica, aplicando os seus fundamentos de sistemas mecânicos e resistências materiais, ergonômica e análise econômica. Tem como principal objetivo geral, desenvolver um carrinho modular para transporte de cargas internas, priorizando a ergonomia, resistência estrutural e modularidade, certo? Tem como fundamentação teórica como surge como uma alternativa prática e acessível, como objetivo de auxiliar no transporte de materiais, na organização dos espaços e na execução de tarefas que exigem pequenos ou médio ou grandes trajetos, certo? Sua estrutura é uma estrutura compacta, de fácil deslocamento e adaptável a diversos ambientes. E aí vem também a questão do meu desenvolvimento, que o projeto de transporte de carga em ambientes industriais exige uma integração de conceitos fundamentais da engenharia mecânica. E esses sistemas são baseados, existe, na verdade, os sistemas mecânicos que transmitem ou transformam movimentos enquanto as máquinas realizam o trabalho e aplicam-se a um funcionamento de rodas fixa, no caso, e roda giratória, certo? Quanto à seleção de materiais, destaca um custo bem significativo, né? Para o impacto também ambiental, e propõe como tubos de aço carbono, rodas de borracha com rolamentos, e de acordo com a resistência dos materiais, aponta a importância da análise de tensão e deformações e o seu dimensionamento, certo? A questão da ergonomia eu fiz baseado numa altura de 1.100 milímetros de altura, para evitar uma sobrecarga na lombar, certo? E a minha metodologia para desenvolver esse sistema foi estruturada a partir de uma abordagem prática e experimental, que fundamenta apenas em etapas que visam atender às necessidades de funcionalidade, resistência e modalidade. A metodologia adotada contemplou, no caso, as seguintes frases: o levantamento da necessidade, certo? Pesquisas e referências, projeto e desenhos do protótipo, a construção do protótipo, acabamentos e ajustes, certo? Então, assim, sobre o levantamento, foi feito o quê? A identificação do problema, que são recorrentes, como os exercícios físicos, a dificuldade e a mobilidade e a falta de praticidade dos carrinhos convencionais. As pesquisas em referência são consultadas com modelos existentes dos carrinhos multifuncionais em oficinas e indústrias, tá? Comércios também,
e pontos fortes e limitações. Ou seja, esse levantamento de materiais disponíveis foi priorizado com custo-benefício bem reduzido, até porque a maioria dos materiais que eu utilizei foram materiais recicláveis, certo? E existe também a questão da resistência e acessibilidade. O meu protótipo foi baseado na elaboração de esboço do carrinho, considerando as dimensões ergonômicas adequadas ao manuseio. A construção do protótipo foi através de cortes saudáveis de estruturas metálicas, de fixação, tipo a prateleira, que no caso eu coloquei uma prateleira móvel, para até mesmo ter um dimensionamento para outros tipos de materiais, um tipo para transportar materiais ou peças de máquinas, mas com um dimensionamento maior, certo? E essa estrutura de ferro para garantir a resistência das prateleiras em chapas metálicas e pintura protetivas, claro. O acabamento dos ajustes foram feitos de forma que eu fiz uma revisão, tá? E essa capacidade de carga e conforto do manuseio, as adequações finais após os primeiros testes de uso. A respeito da testagem, foram feitos em diferentes contextos, tipo na oficina onde eu trabalho, no caso, a resistência de transporte de pequenos materiais e pequenos e médios materiais de máquinas e equipamentos, tá? A avaliação dos aspectos como resistência e estabilidade, a facilidade de deslocamento e a utilidade em diferentes situações. E de acordo com o nosso cronograma, o desenvolvimento foi feito um levantamento da necessidade da pesquisa de uma determinada data. No caso, eu comecei o meu projeto no dia 13/8, tá? O desenvolvimento foi do dia 13/8 até 18/8, e nessa etapa foram identificadas as demandas do projeto e a realização de pesquisas e também as referências técnicas de funcionamento, que foram levados aos requisitos essenciais para os protótipos, incluindo dimensões, materiais possíveis e a utilização de viabilização, tá? O planejamento foi feito todo um levantamento, a elaboração do protótipo, que definiu o desenho técnico preliminar e as especificações estruturais e o cronograma detalhado, certo? Cronograma detalhado sobre as atividades a serem executadas. As aquisições, todos os materiais foram comprados e outros também reciclados, né? Dentro do prazo estipulados, como perfis metálicos, prateleira, tintas e equipamentos auxiliares, ferramentas elétricas, máquina de solda, certo? Também houve uma conferência de qualidade dos insumos para garantir que tivesse uma adequação melhor do projeto, certo? Sobre a construção metálica, os perfis foram cortados, soldados e montados de acordo com o planejamento. E essa etapa, ela foi bem essencial, porque daí eu consolidei, no caso, a base do protótipo, garantindo a resistência e a estabilidade. E foi realizado um teste preliminar de encaixe para verificar a adequação das medidas. Em seguida, veio a fixação das prateleiras. O teste inicial foi do dia 9 ao dia 15/9, mês de setembro. Foi devidamente fixadas as estruturas, respeitando as cargas previstas, no caso. E em seguida foram realizados testes de resistência e estabilidade, conforme o projeto suportava o peso estipulado e mantendo o alinhamento estrutural. O acabamento foi do dia 16 a 20, após a estrutura passou
para a etapa de acabamento. E foram feitos os ajustes nas superfícies, lixamento, aplicação de tinta, pintura, protetiva e estética. E a avaliação final dos ajustes foi a conclusão, que foi feita a avaliação do protótipo, verificando o seu funcionamento, a resistência, e foram feitos ainda pequenos ajustes no nivelamento de pintura, e o projeto foi considerado finalizado e pronto para apresentação, certo? E aí eu obtive meus resultados esperados. O protótipo teve uma obtenção funcional, construído dentro do prazo estabelecido, atendendo às especificações levantadas na fase inicial. A questão da construção em base metálica, com a capacidade de suportar as cargas previstas durante os testes. As instalações das prateleiras que foram realizadas os testes de resistência, e o acabamento final, essa fez com que eu buscasse uma estrutura com base, com bom aspecto, no caso, tinha uma pintura uniforme, proteção contra corrosão, conferindo a maior durabilidade do protótipo. Bem? E aí cheguei na conclusão que o desenvolvimento do projeto, que eu nomeei de Multicar, foi realizado do dia 13 do 8 a 22 do 9 e permitiu não apenas a construção de um protótipo funcional, mas também a consolidação, certo? A consolidação de conhecimentos práticos e teóricos do processo de ensino e aprendizagem ao longo da etapa deste levantamento, ao longo da etapa do projeto, certo? E eu pude vivenciar as aplicações do conteúdo estudado em sala de aula, entregando o projeto, entregando o planejamento e execução e análise crítica. A experiência contribuiu muito para o desenvolvimento de competências técnicas, como a leitura, interpretação de projetos, manuseio de materiais, noção de resistência estrutural e técnicas de acabamento. Além disso, estipulou também a habilidade cognitiva e socioeconômica, como a organização, gestão do tempo e a resolução de problemas, certo? Assim, eu cumpro, assim o meu projeto cumpriu o papel que atende os objetivos técnicos propostos e serviu como prática pedagógica significativa, que proporcionou a aprendizagem ativo, contextualizado e próximo à realidade profissional. Tá? Muito obrigado.